Olá, bem-vindos a um vídeo do treinamento de eficiência energética. Esta é uma parceria entre a MITS de Projetos com a UNB, SEB, ANEEL e Finatec. Eu sou a Maíra André e vou apresentar para vocês hoje sobre arquitetura bioclimática e conforto dos ocupantes. Eu sou arquiteta formada pela USP, tenho uma especialização em arquitetura bioclimática na Espanha e estou agora realizando meu doutorado na Federal de Santa Catarina sobre conforto térmico. Vou só me redimensionar aqui para vocês verem mais a imagem e menos eu. Então vamos começar com o conceito de arquitetura bioclimática, que eu gosto de definir como uma arquitetura adaptada ao meio que propicie conforto aos ocupantes. Isso é, a gente vai tentar fazer com que a arquitetura seja uma arquitetura pensada para aquele local e não uma arquitetura que possa ser colocada em qualquer lugar do mundo, né? De forma a aproveitar o melhor possível os recursos naturais disponíveis e, dessa forma, reduzir os impactos ambientais e o consumo de energia elétrica pela utilização desses recursos. Então, uma forma da gente pensar em como fazer essa arquitetura bioclimática adaptada a esse local é olhando a arquitetura que já está nos locais num período mais antigo. Então, a arquitetura vernacular, que é essa arquitetura tradicional, ela já traz importantes elementos para que a gente consiga pensar em como fazer uma arquitetura bem adaptada com os recursos disponíveis, porque antigamente os recursos eram mais limitados, né, nas construções e elas, mesmo assim, apresentam muito boas soluções, muito adequadas aos locais onde elas estão. Então, vamos ver alguns exemplos. Um exemplo, por exemplo, de utilização de materiais locais, um dos melhores exemplos seria o iglu. O iglu é uma construção feita de gelo num lugar que só tem gelo. E a gente consegue, com isso, fazer uma construção muito rápida e, mesmo assim, conseguir uma condição térmica muito adequada para o que é proposto por ela. Então, a construção, a geometria do iglu, ela se propõe a fazer um abrigo, né, principalmente para ventos fortes e baixas temperaturas, e fazer isso de uma forma que seja muito hermética e que vai gerar um espaço de ar mínimo necessário para que uma pessoa possa passar uma noite ou ficar lá por alguns dias. E dentro desse espaço é possível fazer acender uma fogueira que mantenha uma temperatura mais alta internamente e o derretimento do gelo por conta desse fogo, na verdade, faz com que a estrutura se torne ainda mais resistente e não seja destruída. Então, é uma forma muito interessante, uma solução, né, bem boa para esse local, porque a gente consegue chegar a 16 graus de temperatura interna num local que não passa de zero, né? Nunca está numa temperatura positiva. Mas em locais que têm temperaturas mais altas, a condição do solo também pode ser propícia para que se alcance uma proteção. Então, por exemplo, a terra tem uma característica de inércia que pode ser muito vantajosa quando se começa a construir utilizando ela como elemento. Ela pode permitir que haja uma redução da variação das temperaturas externas e a construção de pátios e espaços muito ventilados são também muito importantes para que a gente consiga reduzir, então, essa variação, ter sombreamento, mas também ter a ventilação natural, muito importante para locais quentes. E, às vezes, elementos que estão no entorno da construção também podem ser usados como um recurso para melhorar essa condição térmica. Então, aqui, por exemplo, nesse local, a encosta foi aproveitada para que a cidade se dispusesse embaixo dela, aproveitando, assim, o sombreamento, proteção de vento e também gerando uma condição microclimática diferente por conta da alta inércia da própria pedra e da encosta.
A gente pode olhar aqui no caso do Brasil para as construções indígenas, que elas também vão ter soluções muito boas para os nossos climas, que no geral são áreas de climas quentes, né? Como esse daqui. Então a gente pode ver no Xingu, as construções no geral indígenas vão ter uma característica muito importante e que se repete, que é o uso extenso do sombreamento, então grandes coberturas que podem sombrear todo o espaço interno e ao mesmo tempo o uso de ventilação de formas diferentes. Então essa aqui, por exemplo, tem aberturas na parte superior, gerando um efeito chaminé que extrai o calor de dentro do espaço. E aberturas também próximas aos ocupantes. Aqui na foto não está aparecendo, mas em volta costumam ter aberturas mais perto do chão. E também a sobreposição da palha, que é criada para construir essas choupanas, né? Ela gera camadas de ar entre as camadas de palha, o que faz um isolamento natural. Então, esses foram alguns dos exemplos do que a gente pode se inspirar para construir hoje de forma contemporânea. Então, são algumas soluções que eram usadas antigamente e que a gente pode adaptar para a nossa situação. Então, para que a arquitetura contemporânea também possa ser adequada e bioclimática, a gente deve resgatar algumas desses conceitos e pensar por dois pontos de vista principais. Um deles é o potencial do clima local e outras necessidades humanas. Como vão ter dois vídeos sobre arquitetura bioclimática, nesse aqui eu vou focar nas necessidades humanas, que estão divididas em conforto térmico e conforto visual. Então, partindo do conforto térmico, um ponto principal para a gente pensar nas demandas, né, do corpo do ser humano é que, apesar da gente ter uma distribuição de temperaturas superficiais, como mostra essa imagem aqui, termográfica, diversa, a parte interna do nosso corpo, ela tem uma temperatura que não pode variar muito. Então, o corpo tem já sistemas e mecanismos para tentar variar menos possível essa temperatura que fica ali entre 36,5, varia de 35,5 até 37, por aí. E a partir disso a gente já começa a ter, quando a gente sobe, né, a temperatura, já começa a ter uma situação de febre, né, um diagnóstico de uma situação que não é adequada à nossa vida. E quando a gente começa também a baixar muito essa temperatura, a gente começa também a ter uma condição de hipotermia. Então, o corpo ele já vai ter um sistema de termorregulação automático, que a gente nem controla, para lidar com essas variações que devem ser o mínimo possível. Então, quando a gente tem temperatura subindo acima de 37, a gente começa a ter uma vasodilatação para que haja maior troca de calor entre a temperatura interna, né, que está carregada pelo sangue, e o ambiente externo. E a gente tem também o suor, que ajuda com que a gente perca calor mais rápido pela evapotranspiração. Por outro lado, quando a temperatura reduz abaixo de 36 graus, a gente tem uma vasoconstrição para que esse calor que a gente tem dentro seja mantido no corpo, e a produção de arrepios também para que a rugosidade da pele auxilie a gente ter menos perda de calor para o ambiente. E, na verdade, nós somos máquinas térmicas. O ser humano está sempre produzindo calor para realizar as atividades do seu corpo. Então, ele vai, através da alimentação e da produção natural de energia, produzir calor no processo da realização dessas tarefas. Então, uma forma de encarar o conforto térmico seria uma busca pelo balanço entre os ganhos e perdas de calor do corpo com o ambiente, incluindo esse que está sendo produzido por ele. Porque apesar da gente produzir, a gente precisa perder esse calor para o ambiente para que nossa temperatura interna não seja elevada. Então, se a gente tivesse um balanço zero, significaria que a gente não está com a temperatura muito alta, que vai gerar calor, ou uma temperatura muito baixa, que vai gerar a sensação de frio. E aí, essa seria uma forma de olhar para o conforto. Porém, a gente observa que a neutralidade térmica não é suficiente para garantir o conforto térmico.
Isso ocorre porque existem outros fatores que influenciam, além da gente estar num ambiente que tem uma condição térmica agradável, a gente pode também ter algum desconforto localizado. Por exemplo, estar perto de uma superfície que tem uma temperatura muito diferente do ambiente, ou a gente ter um ambiente com uma temperatura vertical muito diferente. Então, que a gente sinta uma temperatura no pé e outra na cabeça que seja muito divergente. Ou, por exemplo, quando a gente tem aquele ventinho que vem do ar-condicionado na nossa nuca e ele gera realmente um grande desconforto. Além disso, a gente observa que as pessoas têm diferentes preferências. Então, muito do que também é causado por essa variação, né, que não a neutralidade também não é suficiente, é porque as pessoas nem sempre querem ficar nesse neutro. Às vezes elas querem um ambiente um pouco mais quente ou um pouco mais frio, e no geral elas gostam que haja um pouco de variação. Isso tem muito a ver com o sistema de climatização, que se propõe a manter o ambiente totalmente estático. Então a gente criou uma ferramenta que consome energia para tentar compensar as variações do ambiente externo, mantendo o ambiente interno o mais contínuo possível, né? Para que a gente não sofra com intempéries e situações extremas que possam ocorrer do lado de fora. Só que a gente observa que no ambiente com ventilação natural, as pessoas vão aceitar essas variações de temperatura de forma muito mais ampla do que o ambiente condicionado. E existe até estudos que mostram que conforme as pessoas ficam mais em ambientes condicionados, elas começam a aceitar menos, e o sistema de termorregulação que permite que a gente se adeque a um ambiente variado, ele começa a funcionar de forma menos eficiente. E a gente perde essa possibilidade de aproveitar um ambiente natural. Então a gente tem que recuperar um pouco isso e entender essas possibilidades. Isso tem muito a ver com os modelos de conforto térmico que hoje estão sendo propostos para serem incorporados nas normas brasileiras. No caso, esses modelos vêm da norma americana ASHRAE 55 e está sendo proposto na revisão da norma NBR 16401 que eles sejam incorporados e se tornem também vigentes no Brasil. E nesse caso, a gente vai ter um modelo diferente para ambientes climatizados e outro para ambientes naturalmente ventilados. E a gente pode ver aqui pelo gráfico que descreve esses dois modelos, né? Seria um modelo de predição para a gente entender qual condição é confortável ou não para as pessoas. A gente pode ver que uma mesma temperatura operativa pode ser confortável no ambiente naturalmente ventilado, por esse fator da adaptação, e no ambiente estático isso pode não ocorrer. Mas isso depende de diferentes variáveis. Então, o modelo adaptativo, ele é principalmente baseado na relação entre a temperatura interna e a externa, porque observou-se em campo, em ambientes ocupados e em voltas de pessoas, né, fazendo suas tarefas normais, que existe uma relação muito grande entre o que a gente aceita e o que está acontecendo lá de fora, inclusive nos dias um pouco prévios ao que está sendo analisado. Por outro lado, o modelo estático, quando a gente tem um ambiente totalmente climatizado, a expectativa é de menor variação. E aí o que vai influenciar são um número maior de variáveis, que vai ter, inclusive, a inclusão da umidade, da taxa metabólica, o tipo de atividade que a gente vai realizando, e do isolamento da nossa vestimenta, que vai ser uma barreira também a essa troca de calor. Então, de forma geral, os modelos eles vão tentar buscar a predição do que seria uma condição ideal para a maior parte das pessoas, porque todas elas a gente não consegue agradar. E a gente consegue ver, pelas essas faixas de temperatura, né, que o do modelo adaptativo é muito mais amplo, e a gente pode usar isso ao nosso favor, aproveitando mais a ventilação natural e, dessa forma, consumindo menos energia também. E um ponto aí que linka um pouco o conforto térmico com o conforto visual seria o sol. O sol vai ser importante como uma fonte tanto de calor quanto de luz. E a gente pode ver aqui por esse gráfico de comprimentos de onda, né, no espectro da luz solar, que a gente tem uma parte limitada que se transforma em espectro visível,
e um outro trecho, né, em seguida, que é, na verdade, a parte que tem uma influência térmica. Então, a gente deve relacionar bastante essas duas coisas para entender que a gente pode usar a radiação de forma positiva, por exemplo, para esquentar o nosso ambiente durante o inverno, mas durante o período do verão ou em climas muito quentes, a gente vai querer, de alguma forma, barrar isso, né? Mas a gente acaba barrando junto com a térmica, muitas vezes também o espectro visível, e perdendo a possibilidade de realizar a iluminação natural, que também é muito favorável. Então, para entender melhor como é que se dá essa questão do conforto visual, é bom a gente começar entendendo como é que ele se relaciona com a luz, né? Então, a luz vai ser muito importante para a gente conseguir visualizar os objetos, os ambientes e também as cores. Eu peguei emprestado essa figura porque ela mostra de forma clara que o que a gente visualiza, na verdade, é um rebatimento da luz refletida num objeto. E aí o nosso olho vai captar essa informação e transmitir para o nosso cérebro, e ele vai entender que aquilo que foi rebatido, bom, é um lápis. Então, basicamente, o processo, né, de visualização é esse, e vai ter, então, muita relação com a luz que a gente recebe. E o primeiro ponto que a gente precisa pensar para gerar conforto visual é que a gente precisa, então, visualizar os lugares e, por exemplo, uma folha de papel para realizar uma função, mas o conforto visual não vai ser só a possibilidade de visualizar isso, mas realizar essa tarefa de forma fácil. Então, que você não precise se esforçar para fazer essa visualização. E isso tem muito a ver com esse conceito de iluminância, que seria o nível, a quantidade de luz que a gente tem sobre uma superfície de trabalho. Então, ele se relaciona com o fluxo luminoso produzido pelas fontes em relação a uma área. Então, é o quanto que a gente tem de luz sobre essa superfície. Isso é medido em lux, que é uma relação entre o fluxo e a metragem quadrada. E aqui a gente pode ver uma relação entre alguns exemplos, né? Então, quando a gente tem uma vela a 1 metro de distância, a gente vai ter produzido um lux, essa é a unidade básica. Sobre um ambiente de escritório, normalmente a gente vai buscar que tenha 500 lux em cima de uma mesa. Mas no espaço externo, a gente já pode ver que o sol vai produzir muito mais do que a gente precisa normalmente. A gente pode chegar a 10.000 lux com um céu encoberto e a 100.000 lux com o céu totalmente não coberto e com sol, por exemplo, a pino. E então, essa quantidade de luz produzida pelo sol, né, pela luz natural, ela pode ser positiva para a gente conseguir realizar nossas tarefas de forma muito simples, ter um nível de visualização muito amplo, mas ela pode também ter um fator negativo, que é a produção do ofuscamento. O ofuscamento vai ocorrer quando a gente tem superfícies ultra iluminadas e que vão rebater para os nossos olhos uma intensidade de luz muito alta. Então, a gente vai chamar esse efeito, né, essa grandeza que a gente está medindo de luminância, quanto aquele é a iluminância. Então, a gente tem que, de alguma forma, controlar a luminância, que é a intensidade refletida sobre as superfícies, né, por metro quadrado. E outro ponto também importante que tem a ver com a relação entre a iluminação natural e a artificial é o índice de reprodução de cor. A gente utiliza a luz natural como a referência de espectro. Então, esses gráficos aqui mostram os espectros em que a gente, a partir de um tipo de luz, a gente consegue visualizar as variações de cor num espaço. Então, a gente usa como referência a luz natural, que permite que a gente perceba todas as nuances da cor. E conforme a gente tem outros tipos de lâmpada, a gente vai tendo uma depreciação dessa possibilidade. Então, a lâmpada incandescente, ela é uma das que melhor reproduzem as cores, apesar do alto consumo energético. E conforme a gente vai passando para outros tipos de lâmpada, a gente pode ver que o espectro é limitado. Então, vão ter algumas variações aqui, alguns ranges de cores que a gente não vai conseguir visualizar.
E essa imagem aqui das maçãs, ela mostra um pouco esse exemplo do que seria do 97 para o 70, a diferença que tem no percentual de índice de reprodução de cor. E essa cor também vai ser importante para outro fator que a gente não percebe, que é o nosso ciclo circadiano. Esse aqui seria o nosso ciclo biológico cotidiano, que tem muito a ver também com o ciclo da circulação do Sol no lado externo. Então, normalmente, a gente tem no espectro aqui de luz um fator que é o visível, mas tem as cores mais para o azul, que elas afetam muito essa nossa regulação natural. E isso vai ter um pico mais no começo do dia e vai decair, né, com a luz natural, por conta do movimento do Sol, né? Na verdade, o movimento da Terra. E aí, quando a gente faz uma substituição da iluminação natural por iluminação artificial, o que a gente pode ter é um déficit desse range de ondas, que vão fazer com que o nosso corpo fique bem confuso sobre quando é dia, quando é noite. A produção de hormônios pode ser variada e afetar a nossa saúde até. E a gente também tem uma situação em que a gente começa a usar muito LED e ele também afeta esse mesmo ciclo. Então, quando a gente usa equipamentos elétricos que têm telas de LED, tipo celular e computador, durante o período da noite, ele vai emitir essas ondas, né, no espectro azul, e isso vai fazer com que o corpo, às vezes, não descanse e a gente tenha problemas para dormir e etc. Então, a luz natural ela vai ser muito importante para a gente ter essa regulação natural do corpo e a gente poder ter esse ciclo, né, que se inicia e termina. Então, basicamente, para a gente entender a arquitetura bioclimática relacionada com conforto, é importante a gente visualizar que a gente precisa fazer uma adaptação ao clima, então, usar o máximo possível esses recursos naturais, mas mantendo uma situação interna que seja confortável termicamente, né, para os limites do corpo humano. E o ideal é que a gente aproveite essa capacidade do ser humano de se adaptar a diferentes condições, para a gente usar o menos possível condicionamento artificial e energia elétrica, mas também se proteger, né, de situações muito extremas, por exemplo, radiação solar incidente sobre a pele, que vai gerar uma sensação de calor bastante forte, né? Então, a gente precisa poder aproveitar a parte boa e também proteger a parte ruim, né? E, por outro lado, a térmica e a iluminação natural, elas vão, às vezes, ser um pouco conflitantes. Às vezes, a gente quer barrar a radiação direta, mas a gente quer aproveitar a luz natural. Tem formas de fazer isso, mas a gente precisa pensar, né, em como realizar esse filtro. E aí, a iluminação natural, ela vai ter, no geral, muito mais vantagens do que desvantagens, que vai permitir que a gente visualize muito bem as tarefas, sem o uso de iluminação artificial. A gente precisa realmente cuidar um pouco com a parte do ofuscamento, para que não tenha intensidade muito grande sobre as superfícies. Mas a gente vai visualizar melhor, além do ambiente, a variação das cores, e vai ter também uma condição muito mais saudável por conta dessa regulação do nosso ciclo natural. Então, esses aqui foram os conceitos principais. Eu deixo aqui algumas referências para vocês do que eu utilizei, inclusive a proposição da nova norma brasileira de conforto térmico, que é a NBR 16401, ainda está em revisão, mas está disponível no site do LABE e vocês podem consultar. Então é isso, muito obrigada e nos vemos para dúvidas na aula presencial.